falando que desde que eu saí de casa, Deus estava conversando comigo que eu deveria trazer o meu testemunho para os irmãos e dizer algumas coisas que Deus tem feito, né? Como que eu cheguei aqui no Ceará, né? Como que aconteceu essas coisas todas? Eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, e nessa igreja que eu me converti, igreja do pastor João, International Christian Church, igreja internacional cristã, e eu aceitei Jesus lá, e andei com ele por um tempo, ainda estou andando, eu sou discípulo, e lá Deus falou comigo sobre o meu chamado missionário, né? Se fosse depender por mim hoje, talvez eu não estava aqui no Brasil, com certeza, eu estaria na Austrália com os aborígenes, porque eu criei no meu coração que esse foi o chamado que Deus tinha para mim, mas o meu pastor disse, não é tempo e você não vai para lá. E eu, discípulo, né? Discípulo tem que escutar. E eu, tá bom. Então, o que Deus tem para mim? E nesse tempo trabalhei lá, evangelizando, indo para a rua, fazendo a obra, pregando. E chegou um tempo que Deus estava falando comigo que eu tinha que deixar tudo e ir para as missões. Deixar tudo e plantar a igreja. Eu queria plantar a igreja num lugar difícil. Eu queria plantar a igreja sem ter condições, não sabia como é que era esse negócio de implantação de igreja, não sabia de nada. E Deus disse que eu tinha que ir. E eu sozinho disse, pastor, eu preciso ir, o Senhor precisa me abençoar. E ele orou por mim, me consagrou e eu vim. Passei um tempo em Recife, não era lá o lugar. Passei um tempo em Recife, evangelizei, comecei a plantar uma igreja lá, depois mandei o pessoal para outra igreja, porque eu não tinha condições de fazer a obra sozinho. Não tinha como fazer a obra sozinho. Passei 6 meses lá, tinha umas 26 pessoas na igreja e a gente caminhou para outras igrejas. E aí eu comecei a orar, jejuar. No terceiro dia eu estava jejuando, Deus me deu uma visão, eu vi o pastor João. Quando eu vi o pastor João, eu liguei, eu sabia que Deus ia falar comigo através da vida dele. Eu liguei para ele e ele falou para mim o seguinte: vai ter uma conferência lá em Cascavel, no Ceará. Vai lá, que vai ter um amigo meu que está lá pregando, que é o pastor Jurandir, ia estar lá pregando do Ministério Grande, Brasa Vivas, e vai para lá que Deus vai falar contigo. Só que nesse vai para lá, eu não conhecia ninguém aqui, eu estava mais quebrado do que tudo, sem dinheiro, sem nada, mas eu vou. Arranjei dinheiro para botar gasolina no carro, que nesse tempo meu pai tinha me dado um carro, estava com um carro e eu vim para cá. Vim para cá, fui muito bem recebido pela pastora Helena e pastor Paulo, e fiquei na casa do pastor Paulo, né? E a pastora Helena, e passei uns dias lá. Passei essa conferência lá, muito bom, achei tão gostosa a igreja, um mover de Deus, algo tremendo, que eu não tinha recebido nesses 6 últimos meses, porque eu estava indo para a rua, evangelizando prostituta, trabalhando com gente realmente da pesada lá, que estava. E aí, quando eu cheguei aqui, eu estava no céu. Eu comecei a ouvir as ministrações do pastor Paulo, pastor Helena, o fogo, e aquilo ali foi muito bom, aquele tempo gostoso. Eu falei, eu preciso estar ali, né? Ali foi um tempo gostoso, mas Deus não tinha falado comigo nada ainda sobre ministério ou sobre nada, e eles nem sabiam a intenção do meu coração quando eu vim para cá. Eu vim só como alguém vem para uma conferência, ouvi uma palavra, mas não sabia no meu coração, ninguém sabia que eu não tinha falado para ninguém, que o meu desejo desde o começo era plantar a igreja, né? Que o meu pastor, plantador de igreja, ele tem um chamado apostólico, é um pastor, tem um chamado apostólico e planta igrejas. Eu sabia que isso estava sobre a minha vida, porque eu sou discípulo dele. Então eu vim para cá, e no terceiro dia acabou a conferência e a gente estava levando o pastor Jurandir para casa, e eu e o pastor Paulo e o pastor Jurandir no banco da frente, eu atrás, a gente conversando, né, nas coisas, e de repente o Espírito Santo nos toma dentro do carro, e o mistério começa a falar em língua, e Deus começa a falar comigo que eu devia vir para Cascavel, porque eu não tomo nenhuma decisão se eu não ouvir Deus. E Deus falou, você deve ir para Cascavel, você vai servir lá. Foi isso que eu ouvi de Deus, você vai servir lá. Ele não disse que eu ia ser pastor, não disse nada, você vai servir lá. Eu disse, amém, vou arrumar minhas coisas e volto. E aí eu fui lá piscar, fui em Recife, botei tudo no carro e vim para cá. Quando eu vim para cá, vim com tudo que eu tinha, cheguei aqui lotado o carro depois, até a minha prancha estava em cima do carro.
para cá, e aí tomei o quarto do Lucas, passei um monte de tempo lá, o coitado do Lucas foi para a sala, e eu, Senhor, olha aqui, ó, eu já era muito na minha, e estou aqui na casa, nem conhecia o pastor Paulo, nem conhecia a pastora Helena, e morando com eles. E aí, vamos pensar, viu? Eu acho que eles tinham mais fé do que eu, nem sabe os camaradas vêm e aceitam eles na casa. Eles me receberam assim, com a hospitalidade assim, que eu nunca vi assim. Muito assim, foi tremendo esse tempo que eu fiquei com o pastor Paulo e a pastora Helena. E Deus estava preparando algo. Eu lembro que o pastor Paulo passava por aqui, no mutirão, isso aqui era só um buraco aqui. Essa parede aqui era toda esburacada, essa parede não era retinha assim não. Isso aí foi um pedreiro bom que fez isso aí, mas ela era assim, ó. Essa parede aqui, cheia de curva e cheia de buraco. E ele disse, não, a gente vai fazer uma igreja ali. Aí ali vai ser uma igreja nesse bairro. Esse bairro aqui é o mais perigoso. Esse bairro aqui é o bairro mais difícil de Cascavel. Eu falei, vamos começar a orar. E eu caladinho, vou orar. Senhor, faz um milagre para essa igreja sair, né? Faz um milagre, eu quero servir. E aí, quando eu cheguei para o pastor, eu quero servir só. Eu não falei para ele que eu queria que ele aceitasse meu pastorado, que eu era ordenado, não. Eu falei, eu quero servir. Eu não vim buscar cargo, eu queria servir somente. Enquanto a gente serve, Deus vai fazendo os seus milagres. E aí, olha bem, comecei servindo, ajudando, pregando lá. Solteiro, né? E aí, de repente, Deus me deu uma bênção, né? Deus me deu a Gisele, uma bênção. Aí eu já, peraí, camarada, não, antes disso eu não tinha morado. De repente o irmão se levantou e disse, pastor, eu tenho um apartamento para você, e aí é free, é de graça, para você ficar lá, um apartamento bonitinho. Eu fiquei, rapaz, Deus está para ver mesmo. Já tinha aparecido a casa, daqui a pouco eu perco o carro, porque eu não tinha dinheiro para pagar o carro, porque naquele tempo meu pai estava pagando o carro, aí acabou o dinheiro lá, aí acabou o carro, eu tive que passar o carro para frente, fiquei a pé. Comecei aqui no mutirão, comecei a morar ali no Alexandre, e ia andando lá para a sede a pé. De vez em quando o irmão vinha buscar, senão eu ia andando e dando glória a Deus. E aí de vez em quando eu ficava andando naquela rua ali, saindo daqui, atravessando a CE 040, pegando a esquerda ali, eu falei, Senhor, eu vim de tão longe para cá, agora eu não tenho um carro, nesse tempo eu não tinha, sem mulher, sem carro, sem nada, sem dinheiro. Eu falei, glória a Deus, o Senhor vai fazer um milagre muito grande por aqui na minha vida. Aí passou um tempo, conheci a Gisele, e Deus dando visão e mostrando um monte de coisa, e disse, Senhor, eu quero uma mulher que aguente o tranco, eu quero uma mulher que não seja cheia de besteira, porque eu quero fazer a obra. E eu vi a Gisele simples, né? E Deus começou a nos abençoar. Casamos e eu ainda estava na bênção, né? Não tinha casa nem nada, e Deus começou, e eu tinha um apartamento que estava num rolo do tamanho do mundo para vender, que era de 3 pessoas, e o negócio era só Deus um milagre. Deus abençoou que eu consegui vender o apartamento, receber minha parte, que deu exatamente para comprar as coisas de casa que a gente não tinha, comprar lavadora, comprar geladeira, a gente ganhou mesa, ganhou um monte de coisa. E aí, esse dinheiro, que era a terça parte, que era minha, não dava para muita coisa não. Aí eu ainda comprei um carrinho, comprei o Gol, e sobrou um pouco para eu construir a casa. Sem contar que antes de eu receber esse dinheiro, eu passei um ano andando feito um maluco num terreno que eu vi, e que Deus disse que ia me dar o terreno. Eu falei, esse terreno é meu. Até a irmã, a dona Severina, o filho dela é do Honda, eu já tinha dito que ia mandar a polícia ver quem era esse maluco, que eu andava no meio de um terreno vazio, andando, dizendo que o terreno era meu e que Deus ia me dar. Eu não tinha nenhum real na conta. Depois de um tempo consegui vender. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um terreno. Para a glória de Deus, Deus me deu o terreno, Deus me deu a esposa, o dinheiro não dava nem para começar. Depois que eu comprei o carro e o terreno para fazer aquela casa, Deus disse, traz, ele me deu uma palavra aqui na igreja, traz o que tu tendes, que eu vou multiplicar. Ele me deu aquela palavra dos pães. Eu disse, o que eu tenho é esse, 2 pães, 2 peixinhos e 3 pães aqui, e o Senhor vai fazer um milagre. Eu levei. Hoje tem uma casa abençoada, grande. Deus abençoou com aquele carro, Deus abençoou com a mulher, Deus tem abençoado, deu a igreja também, que na realidade eu vi o carro da obra. Deus deu a igreja, uma igreja que completa. Hoje tem uns vídeos também para a internet para ver o milagre que está acontecendo. Deus
Deus está colocando pessoas aqui. Deus deu palavra aqui na igreja, logo no começo da igreja, que nós iríamos ter o quê? Crianças. Quem lembra das palavras? Deus vai nos dar criança, Deus vai nos dar criança. E eu estou vendo criança. Ela veio Deja, teve filho. Aí veio, Deus deu o Anderson e a Vanádia, teve menino. E aí a Luciana teve filho. E aí a Ciliane teve filho. E veio vindo, e veio vindo. E Deus começou a encher a igreja de criança. Todos aqui, todos os anos da coisa, né? O Tiago tá, eu e o Tiago, a gente ainda vai entrar aí, né? E o Ricardo também, o Sidney Anael, tem várias crianças que vão vir por aí, que é a proposta de Deus ainda. Mas eu estou querendo dar esse testemunho hoje para vocês verem como vale a pena servir a Deus. Esses dias eu estava contando, né? O meu carro, o golzinho, toda vez que eu saía, o bichinho dava um problema. Ou o pneu baixava, gastei tanto dinheiro naquele gol. E Deus, esses dias, mais uma vez, fez um milagre. Eu saí daqui com o carro e com a moto e voltei com o carro zero. Um carro PNZ zero, 2010, sem nem um centavo no bolso. O cara gostou, quis trocar e fez o negócio. E Deus vai fazendo coisas que são inexplicáveis. Por que eu estou falando isso? Talvez você tenha que experimentar mais da sua fé. Você tem um Deus que anda com você. Se você pedir a Ele e crer, sem dúvida Ele te dá. Eu estou trazendo esse testemunho que não era plano meu de trazer hoje, para aguçar a sua fé. O que você precisa de Deus? O que você está precisando de Deus? Você já falou com Ele? Você já pediu em oração crendo que Ele vai te dar? Por que eu estou falando isso hoje? Porque isso aqui, quando eu cheguei, eu estou muito feliz. Rapaz, eu estou feliz com o que Deus tem feito. E Deus está me dizendo que é bom para as nações. Então está chegando o tempo que eu já estou feliz, que eu estou vendo que aquilo que a gente pede, Deus dá, e eu vou para as nações agora. Eu estou falando agora para que quando acontecer, vocês vão ver. Foi a mesma coisa com a casa. Não, rapaz, faz um quartinho que não vai dar nem para tu começar esse teu dinheiro. Não vai dar, tu não entende de construção, tu não entende disso. Pois é, eu botei o piso da minha casa todinho e hoje eu levanto parede nos quadros. Eu aprendi, Deus faz milagre. E olha que quando eu ia pegar o tijolo e eu colocava cimento, passava pelos buracos e não ficava nada no tijolo. Era uma dificuldade. Hoje eu consigo levantar uma parede, eu consigo. Botei o piso da minha casa todinho, fiz o banheiro. Deus foi fazendo maravilhas, hoje está lá. O que eu quero dizer? Quem está aqui sabe o que eu estou falando que é verdade. Todo mundo sabe da história. A gente começou do zero aqui, né? Depois Deus foi me dando algumas famílias preciosas, o Tiago, outras famílias, o Ricardo veio vindo, veio o Sidney Anael para ajudar, vocês que estão aqui, cada um Deus foi dando, acrescentando, mas a gente começou aqui do zero. A gente está aqui, se a gente for ver hoje, nós somos muito abençoados. E Deus está passando essa bênção. Tem várias pessoas aqui que, se for contar o testemunho, se o Tiago vir aqui e contar o testemunho dele, do que aconteceu com a vida dele, onde ele está hoje, o que Deus tem feito, o Sidney, várias pessoas que podem dar o testemunho que vocês conhecem. Por quê? Porque todos estão andando na fé, todos têm acreditado em Deus. Então você tem que acreditar nesse Deus que faz milagre, nesse Deus que te tira do nada e te coloca para sentar com príncipes, né? Esses dias eu creio, Deus tem falado comigo, Ele vai me levar para as nações e Deus vai deixar a igreja aqui melhor quando eu não estiver do que quando eu estou aqui, porque Deus está preparando pessoas aqui. Deus está capacitando pessoas para segurar o cajado. Eu quero dizer isso para vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não mereço nada disso. Eu não mereço, não sou digno. Deus tem falado muito comigo, ó. Teu lugar é no chão, teu lugar é o lugar mais baixo. Eu tenho entendido o posicionamento de coração que Deus faz essas coisas quando a gente reconhece que é Ele que faz, não tem nada a ver comigo, é apesar de mim. Está entendendo? Apesar das minhas falhas, apesar dos meus problemas, apesar de mim, Ele continua fazendo. E hoje nós vamos entrar na palavra, que é uma palavra que Deus começou a falar comigo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Que tem um estado de coração que Deus quer fazer. E eu vou mostrar algumas verdades para você hoje, que talvez você vai ficar chocado, né? Às vezes a gente se acha num estado de pecador, e a gente acha que a gente não pode adorar a Deus, ou que a gente está incapacitado de entrar na presença de Deus, que a gente às vezes não é digno, e realmente nós não somos, mas às vezes o inimigo coloca na tua cabeça que você não é digno de adorar a Deus para te parar. Ele coloca que você não é digno de adorar a Deus para você não entrar naquilo que Ele tem para Ele. Ele quer que você fique parado. Não, eu não sou digno, porque
Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero que você aprenda hoje, aqui em Lucas capítulo 7, no versículo 36 em diante. E vou mostrar aqui uma pecadora que ungiu Jesus, uma pecadora que tocou Jesus, uma pecadora que obteve de Jesus coisa que um homem que se achava digno, que se achava justo, que tinha entendimento e tinha sabedoria, não tocou em Jesus e não viu o que Jesus podia fazer, né? Deus começou a falar comigo nessa semana sobre isso e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vou ler rapidamente, você segue na sua Bíblia, né? Lucas capítulo 7, do versículo 36 em diante. Fala: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê, esta mulher, entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Amém? Queridos, é importante a gente sair do trono da religiosidade. A primeira coisa, se você quer ser tocado por Jesus, se você quer experimentar de Deus, você tem que deixar de ser religioso, de querer julgar as pessoas. Aqui começa dizendo que um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, certo? Quem convidou foi um fariseu, alguém que era entendido da lei, alguém que sabia das coisas de Deus, alguém que tinha profundidade na palavra, alguém que se vestia bonito, alguém que tinha uma fama legal naqueles dias, era alguém que era reconhecido pelo povo. Então esse fariseu, ele chamou Jesus para jantar com ele, para conversar com ele. Preste atenção, quando você chama alguém para jantar, você vai sentar face a face com essa pessoa e você vai ter toda oportunidade de perguntar, observar tudo que essa pessoa ilustre vai lhe falar e aproveitar aquele máximo de tempo que você tiver com ele para perguntar coisas preciosas e receber informações preciosas. É assim ou não é? Se você for sentar com alguém muito importante, você não vai querer perguntar tudo que você tem vontade? Você não vai querer receber algumas informações sobre a vida que talvez seja a única chance que você tinha? Jesus, ele não está sentado em um lugar para ficar julgando outras pessoas. Era um fariseu, Jesus conhecia o coração dele, conhecia, mas Jesus não recusou o convite. Talvez você convida Deus para Jesus para jantar com você, mas será que quando ele chega nesse jantar, você absorve dele o máximo ou você está ali só para observar? Tem pessoas
A igreja é o lugar onde nós servimos o jantar. Será que você vem para a igreja para observar o jantar, observar a pessoa de Jesus sentada, para falar com ele ou para adorá-lo? O que você vem fazer na igreja? Igreja é o lugar onde o jantar está sendo servido e Jesus está aqui, certo? Aqui nós vemos isso, o fariseu falando com Jesus, uma mulher que não tinha sido convidada, apareceu de repente, ela ouvindo falar que Jesus estava no jantar com o fariseu, ela caladinha chegou por trás, ela trouxe o que era melhor que ela tinha, que era um vaso de perfume de alabastro, que era bem caro, era mais ou menos 300 denários, aquilo ali, que quer dizer, um denário quer dizer a um dia de trabalho braçal, ou seja, 300 dias de trabalho, mais ou menos o valor desse perfume, era mais ou menos o que você poderia ganhar no ano. É claro que ela conquistou isso provavelmente de uma maneira errada, porque ela era uma pecadora, mas aquilo ela tinha juntado de tudo errado que ela tinha feito. Jesus não julgou isso, ela julgou a atitude que ela ia fazer com aquilo lá. Ele entrou, ele não falou com ela, ele não cumprimentou ela, ele estava lá numa conversa com o fariseu. Ele estava lá num jantar com o fariseu, mas ela chegou lá, ela estava adorando a Jesus de forma extravagante. Olha o que ela fez, ela chegou lá, foi para os pés de Jesus e começou a chorar nos pés de Jesus e começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Isso é uma loucura, isso não é normal. Se uma mulher começasse a chegar aqui e chorar nos seus pés e enxugar seus pés com o cabelo, isso era uma coisa muito louca. Mas é isso que ela estava fazendo. Eu quero mostrar para você que você precisa sair do lugar de religiosidade para chegar a pelo menos chorar nos pés de Jesus. Né? Se eu tivesse cabelo para enxugar os pés de Jesus, eu enxugava. Mas o meu cabelo é curto. Mas eu tenho que chegar num estado que eu seja capaz de chorar nos pés de Jesus. Isso é difícil. Às vezes o nosso coração está cheio das coisas de si mesmo, como aquele fariseu, ele estava cheio de si mesmo, do seu próprio conhecimento, cheio, ele era uma pessoa cheia, ele não estava realmente precisando de nada. Se a gente se colocar em um lugar que eu não preciso de nada, que eu tenho tudo, que eu sou bom demais, o que você vai receber de Deus? Se ele disse que ele veio para os pobres, para os pecadores, essa mulher, entendendo a sua posição de pecadora, ela começou a chorar e enxugar os pés de Jesus. O que aconteceu nesse exato momento? Era uma adoração extravagante. Olha o que ela fez, estava no jantar. O que é uma coisa, quem entende de comida aqui sabe, que você não pode ter na hora do jantar? Uma coisa que você não pode tocar é em perfume. Se você for jantar com alguém que está com um perfume muito forte, quase você não sente o gosto da comida, te incomoda tremendamente isso. Já essa mulher, ela acabou com o jantar do fariseu, porque ela queria adorar a Deus. Talvez a adoração dela foi realmente extravagante. Ela estava chorando ali e estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e derramou o perfume nos pés dele. Já pensou como não ficou ali? Jesus sabia que aquele fariseu ali estava oferecendo aquele jantar para Jesus, mas ele não estava interessado em saber exatamente o que Jesus ia dizer para ele. Ele estava interessado em investigar a vida de Jesus. Tem muita gente que entra na igreja para investigar a igreja, para investigar o que Jesus está fazendo, o que vai acontecer, o que esse camarada vai pregar, o que vai ter ali, será que vai ter uma cura, será que vai ter um milagre, será que alguém hoje vai se converter? Está investigando. Quem investiga as coisas, às vezes fica olhando só o superficial e não deixa Deus trabalhar no coração. Aquela mulher no chão, Deus estava trabalhando no coração dela. Deus estava trabalhando profundamente no coração dela. Só que a religiosidade do camarada lá, sabe o que ele pensava? Porque uma pessoa inteligente, ele não fala tudo o que pensa. Uma pessoa inteligente, ele pensa consigo mesmo, mas não abre a boca e diz. Uma pessoa que é inteligente segura para ver o que vai falar. Mas uma pessoa que é acelerada sai soltando tudo. O fariseu diz que pensou consigo mesmo. Se esse camarada realmente é um profeta, se realmente ele é um profeta, ele ia saber que essa mulher que está pegando no pé dele, chorando no pé dele, é uma pecadora. Ele ia saber, e se uma pecadora chegar perto de você, você ia ficar impuro, né? Ele sabia disso, mas Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Ele não veio para olhar os erros do perdido. Ele queria ver a que tipo de adoração aquele camarada estava dando e aquela mulher estava dando.
Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, que às vezes nós achamos que nós estamos bem demais e não conseguimos adorar a Deus, não conseguimos chorar, não conseguimos fazer alguma coisa extravagante. Olhe na Bíblia inteira, todas as pessoas que foram tocadas por Deus, o cego teve que gritar, né? Bartimeu teve que gritar, Zaqueu teve que subir numa árvore, né? Os camaradas tiveram que trazer um de cima do telhado, a mulher do fluxo do sangue teve que passar 12 anos sofrendo até ela ir correndo contra Jesus. Todo mundo que recebe alguma coisa de Jesus ou entra num mistério profundo é porque o camarada ele é extravagante naquilo que ele quer. Eu quero tanto Deus hoje, hoje a minha oportunidade que eu faço qualquer coisa por Jesus. Se eu tiver que lavar os pés dele com minhas lágrimas, eu vou lavar, mas eu não vou perder essa oportunidade. Se tem culto hoje, eu não vou perder essa oportunidade de ali ouvir a palavra, de ser limpo, de ser lavado, de receber algo de Deus. E ela não perdeu a oportunidade. Só que Jesus conhece o coração. Aquele fariseu era inteligente, ele não ia dizer para Jesus: ó, tu não está vendo que essa mulher é uma pecadora? Ele não falou, mas pensou no seu coração. E Jesus, sabendo que ele pensou no coração, ele disse: vem cá, Simão. Vem cá que eu quero falar contigo. Aí, ó, versículo 40. Disse então Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer. Aí é que você tem que prestar atenção. Às vezes você está com alguma coisa no seu coração que não tem nada a ver com o que Deus tem para você, e você está ali achando que o que Deus está fazendo não era para estar fazendo aquilo. Porque, em outras palavras, Simão, aquele fariseu, ele estava pensando que Jesus estava errado naquilo que ele estava fazendo, de deixar aquela pecadora pegar os pés dele e receber aquela adoração. Quando você está debaixo de um espírito religioso, você costuma olhar as pessoas e dizer que o que ela está fazendo está errado. Às vezes você não fala, mas no seu coração você pensa, no seu coração você diz consigo mesmo: isso aí é uma loucura, isso aí é uma baboseira, isso aí eu não quero isso para mim. Nem vai ter, porque Deus não vai dar para quem é religioso. Mas Jesus vai dizer: ó, vem cá Simão, versículo 40, eu quero te dizer uma coisa. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amara mais? Simão respondeu: suponho que a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher. Jesus sempre falava por parábola. Você está vendo? Tem 2 pessoas devendo, nenhuma das 2 teve condições de pagar. Um deve 50 reais, um deve 50 mil. O dono perdoou as 2. Quem ele mais amou? A que perdoou maior. Isso é muito fácil de entender. Eu estou devendo 50 reais. Vamos dizer, o Tiago está me devendo 50 reais, a Naeli está me devendo 10 mil reais. Perdoar o Tiago, que está devendo 50 reais, é mais fácil do que perdoar a dívida de 10 mil reais. Porque 50 reais vai dar só para eu ir em Fortaleza e voltar. Mas 10 mil reais dá para trocar meu carro por um carro novo. Está entendendo? A gente vai ver a quantia, mas quando você perdoa, ali ele disse: então se você perdoar muito, quer dizer que ele amou mais, né? Se eu perdoar os 2, eu amei mais a Naeli, porque a dívida dela era maior. Você está entendendo? O amor quer dizer que você consegue perdoar mais. Quanto maior for a dívida da pessoa, quanto mais a pessoa lhe deu problema, quanto mais a pessoa tem coisas, quanto mais você consegue perdoar, quer dizer que você mais ama aquela pessoa. Aí ele respondeu: tudo bem, você respondeu jóia. Essa pessoa que perdoou mais é porque ela amou mais, né? Então dá uma olhadinha no que aconteceu nesse momento. Presta atenção. Todo o tempo que você está sentado com Jesus, Jesus olha o que o seu coração está fazendo, certo? Não é só que você chamou ele para jantar, mas como é que está o seu coração quando Jesus chega para jantar com você? E ele vai descrever o coração dela e o coração dele agora. Olha lá, versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto,
eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Olha bem, ela amou Jesus desde o tempo que Jesus chegou ali. Ele chamou, mas não se preocupou com os pés dele. Naquele tempo era purado com a cascavel. Você anda de chinelo por aí, seu pé vai ficar preto. Mesma coisa, Jesus chegou lá com os pés sujos, fica incomodando. Normalmente o servo trazia uma bacia de água e lavava os pés do convidado. Ele não fez isso, mas a mulher, nem a dona da casa não era, mas estava lavando os pés dele com as próprias lágrimas. Ele começou a mostrar. Jesus estava falando com ele, ele não estava falando com ela. Mesmo assim ela continuava chorando e lavando os pés. Às vezes você não está recebendo atenção de alguém ou de Jesus, né? E aí você acha que Jesus não está trabalhando na sua vida, mas ele está. É como você posiciona o seu coração. Às vezes você não está no holofote. Quem que estava no holofote naquele tempo? Quem que estava em destaque? Era o fariseu. A mulher não estava em destaque, ela estava no chão. Ela estava se humilhando, ela estava passando por tola, ela estava numa loucura, fazendo algo de louco para Deus. Mas Jesus disse que aquilo que ela estava fazendo era amor para com Jesus. Será que nós temos hoje demonstrado amor para com Jesus? Como que você tem demonstrado amor para com Jesus? Jesus não está nem aí se você é um pecador, se você errou. Nós temos uma natureza falha que ela está destinada a amar. Mas quando Jesus fala com você, você tem oportunidade. Será que você fala nos pés dele? Será que você chega e chora aos pés dele? Você demonstra amor para Jesus? Como você demonstra amor para Jesus? Porque a Bíblia diz que ela amou muito e por isso ela foi muito perdoada. Ela foi perdoada e depois pelo que ela fez, ela disse, ele ainda disse, não só perdoada, mas a tua fé te salvou. Ela obteve salvação. Nem todo mundo que foi perdoado obteve salvação. Ela obteve salvação. Isso aqui é para nós pensarmos. Onde você está hoje? Será que hoje, se Jesus sentar com você para falar com você hoje, será que você ia tratar Jesus como aquele fariseu tratou? Ou você ia tratar Jesus como aquela pecadora? Você quer aprender com quem? Com o fariseu nesse caso ou com a pecadora? Nesse caso nós aprendemos com a pecadora. Aqui a moral aqui desse texto aqui é que às vezes nós temos que aprender com pecadora. Coração quebrantado, contrito, chorando aos pés de Jesus, amando a Deus. Aqui a gente tem que aprender com a atitude que ela teve de se humilhar na presença de Deus. Às vezes não, a gente está sempre julgando e pensando que é o certo, e vendo os métodos, e vendo os meios, e vendo como vai, como não vai, o que eu falei, o que eu não falei. Não é o que você falou, o que você não falou, é o quanto você deixou Deus falar através de você, o quanto Deus fez por você, porque você chorou nos pés dele e reconheceu que você é um pecador, porque a nossa natureza é igual aqui a dessa mulher aqui, ó. Não tem nada de diferente a nossa natureza dela. Quanto você tem chorado, deixado Deus tratar o seu coração e Ele dizer, não é eu dizer, é Ele dizer. Ela não falou nada, você ouviu em algum momento ela falar alguma coisa? Não. Quem falou a respeito dela? Ele, Jesus. O interessante é quando Jesus fala ao nosso respeito, não quando a gente fala sobre nós. Ele deixou escrito isso aqui sobre ela. Veja como é tremendo. Deixe Jesus falar sobre você. Deixe Jesus ver algo importante no seu coração e Ele dizer para você. Você não tem que ficar tentando julgar nada. Só se coloca nos pés de Jesus e deixe Ele falar com você. Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Essa é a mensagem que eu queria que você levasse para pensar na sua casa. Como você vai demonstrar o seu amor por Jesus? Será que você aproveita as oportunidades que você tem? Porque às vezes você tem mais de oportunidade do que você tem aproveitado. Às vezes Deus está ali. Talvez é aquele dia que Deus quer falar com você. Você não está dando muito valor para aquilo que Deus tem para ele. Não, eu vou falar quando eu quiser. Você tem que aproveitar Jesus no momento que ele tiver assentado, no momento do banquete. Todo culto é tempo de banquete. Todo culto é tempo que você pode estar se humilhando. Você pode estar dizendo, Senhor, eu quero lavar teus pés. Sabe qual é a minha oração hoje? Senhor, eu quero lavar teus pés, como aquela pecadora lavou. Eu quero lavar teus pés com a minha lágrima, Senhor. Eu quero reconhecer, Senhor, que sem ti eu não sou nada. Eu quero dar oportunidade nesse momento a você falar com Jesus,
a você ter um tempo com Ele agora. Fique de pé. Nós vamos estar encerrando, mas antes disso, eu quero pedir que você gaste um tempinho com Jesus, fale com Ele, diga para Ele como está a sua vida, como tem sido bom estar na presença dEle. Abra o seu coração com Ele, deixe Ele falar a seu respeito, deixe Ele dizer para você, ela muito amor, Ele muito amor, por isso os seus pecados foram perdoados, por isso você obteve salvação. Eu creio que nessa noite Deus quer dizer para você, filho, filha, independente do que aconteceu no teu passado, eu te dou a oportunidade para você ser um adorador hoje. Eu te dou a oportunidade para você me adorar extravagantemente como aquela mulher adorou. Traga o que é mais precioso, entregue, derrame nos pés do Senhor. O que é mais precioso para você é seu tempo, são suas coisas, é seu perfume, é sua roupa. O que é? Derrame aos pés do Senhor, diga que Ele é mais importante, porque não existe nada mais importante. Nós não levamos nada dessa casa, nós não levamos nada aquilo que nós temos. O que nós vamos levar são as orações que nós fizemos, são as coisas que nós plantamos, são o quanto nós choramos aos pés de Jesus. Deixe Jesus falar com você, deixe Jesus falar com você. Você ouviu o Tiago falando aqui? A ilustração é essa, Jesus está na sua porta, mas Ele só entra no seu coração se você abrir a porta. Se você nessa noite você quer vir aqui na frente receber uma oração, se Deus falou com você, você quer receber uma oração nessa noite, vem aqui para frente, eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus Ele aceita, que Deus Ele ama, que Deus Ele quer fazer algo especial na sua vida. Se você quiser receber uma oração, venha para frente, nós vamos orar por você. Deus Ele ama, Ele quer fazer isso, Ele quer fazer isso, Ele quer fazer Deus Ele ama, lave os pés dele.